Do Senhor, estamos com mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, a classe juvenis, e a lição número 2, quem é Deus? Eu já agradeço a você que tem assistido o canal Juninho Espírito Santo Dependência de Cristo, ao Matheus Felipe, meu filho que está gravando hoje. Obrigado, que Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida cada dia mais, que o Senhor venha abençoar você. Obrigado por estar divulgando o canal, lembrando que nós temos a lição de adulto com o evangelista Márcio Mainardes, também a lição de jovens, que agora estou gravando, já está gravada a lição número 1 também, de jovens. Na lição de adolescentes nós estamos hoje com a lição de número 2, quem é Deus, e vamos também iniciar a lição essa lição juvenis, e vamos iniciar a lição adolescentes também para você do canal Juninho Espírito Santo Dependência de Cristo. Então tem adulto com o Márcio Mainardes, tem a jovens comigo, adolescentes comigo, e a juvenis que eu estou gravando agora com você, lição número 2, quem é Deus? Vamos lá com alguns textos que você pode anotar para você aplicar na sua aula, aí você que é professor, aqui você pode anotar, por exemplo, Êxodo 3, versículo de número 14, que fala assim, eu sou quem sou. Então aqui Deus demonstrando quem ele é, nessa frase muito conhecida, nesse versículo, em Êxodo capítulo 3, versículo 14, eu sou quem sou. E aí nós vemos alguns textos que você pode anotar o que Deus é. Ele é eterno, você encontra ali em Colossenses capítulo 1, versículo 17, e Hebreus capítulo 1, versículo 2. Fala ali também que ele é imutável, Malaquias capítulo 3, versículo 6, e Hebreus capítulo 6, versículo 18. Ele é infinito, 1 Reis capítulo 8, versículo 27, e Isaías capítulo 66, versículo 1. Ele é bondoso, Salmo 86, versículo 5, e Lucas 18, versículo 9. E ele é todo-poderoso, Hebreus capítulo 1, versículo de número 3, e Mateus capítulo 19, versículo de número 26. Tudo isso para você ver quem é Deus. Tem mais coisas que nós vamos tratar aqui. O versículo que inicia-se diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva, será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Oséias capítulo de número 6 e versículo de número 3. Sintetizando a lição, vai dizer assim, na lição de hoje estudaremos a respeito de Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, segundo as Escrituras Sagradas. Ele nos buscou até nos encontrar e, como prova de seu amor, se revelou a nós, ainda que superior a nós. Ele se aproxima e deseja se relacionar conosco. Todo e qualquer Deus diferente dele é falso e impotente. Não se mexe, não tem movimento, não faz nada. Mas o nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, procurou e procura relacionar-se conosco. As Sagradas Escrituras é uma grande revelação de Deus para nós, para o homem escrito aqui, revelando-se a nós, entrando em contato conosco e falando conosco. Então Deus, ele nos criou, é claro que a próxima lição nós vamos falar porque Deus nos criou, acho que é isso que fala, porque Deus nos criou. A próxima lição aí a gente vai conversar sobre isso, nem vou entrar nessa questão. Mas Deus procura relacionar-se conosco. A introdução diz assim, em meio a uma variedade de deuses criados e adorados pelo ser humano, tivemos a oportunidade e o privilégio de sermos encontrados pelo Deus verdadeiro, o qual se auto-revelou a nós por amor e nos vocacionou para torná-lo conhecido neste mundo. Vemos aqui Deus verdadeiro se revelou a nós. Então tivemos esse privilégio de sermos encontrados
encontrados pelo Senhor, o privilégio e essa oportunidade que nós temos. Variedade de deuses que nós observamos no mundo todo, muitos deuses criados, um D minúsculo ali, muitos deuses, e as pessoas acreditam em muitos deuses e depositam toda a confiança neles, em deuses que não se revelou como o nosso Deus verdadeiro, como o Deus onipotente, onisciente e onipresente, que é o nosso Deus. Aqui nós vemos, na continuação da introdução, o qual se auto-revelou a nós por amor e nos vocacionou para torná-lo conhecido neste mundo. Não tem como conhecer a Deus e não amá-lo com intensidade. Quem conhece e ama o Pai Celeste não tem medo ou vergonha de professar a sua fé. Quando alguém tem vergonha de falar do Deus que crê, do Deus que diz crer, é porque não ama realmente Deus. Porque aqueles que amam Deus, ele não tem medo e não tem vergonha de professar a sua fé, de dizer em quem eles acreditam e no Deus que eles acreditam. A pessoa que tem vergonha é porque não acredita verdadeiramente em Deus e não o ama realmente. Não tem como deixar de amar a um Deus que nos amou primeiro, que nos escolheu antes de nós escolhermos Ele. Nos amou. A um Deus tão poderoso e tão maravilhoso, que deu seu único filho para morrer por mim e por você, como diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esse amor intenso do Senhor, esse amor de entregar o seu próprio filho por mim e por você. Não tem como negarmos a Deus, conhecendo a Deus, amando a Deus. Quem conhece Deus, que ama a Deus, ele vai professar sua fé. Aqui diz também, quem conhece a Deus da Bíblia jamais aceitará um substituto, uma vez que ninguém é como nosso Deus. Somente ele tem um caráter no qual podemos confiar. Deus é real e o ama. Conheça mais um pouco a respeito do Pai, estudando com dedicação essa lição de hoje. E aí nós entramos com a leitura bíblica em classe, que fala de Isaías capítulo 44, do versículo 6 ao 8. Eu vou ler pelo menos os versículos 6, que diz assim: diz o Senhor, Rei de Israel, esse é o Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então não há outro Deus. E Isaías 43, versículo 10 ao versículo 13, eu vejo no versículo 11 aqui, diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então não há outro. E o versículo 13 ainda diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então nós observamos aqui no livro de Isaías. No tópico de número 1, diz assim: revelado para ser conhecido. Em sua incansável busca por Deus, o ser humano tem fabricado inúmeros deuses à sua própria imagem e semelhança. Observamos então aqui o ser humano buscando outros deuses, criando outros deuses, tentando substituir. O que eu entendo por isso? Que quando fomos criados, dentro de nós há um desejo de adorar, há um desejo de busca por algo, que é Deus. Dentro de nós já fomos criados precisando sentir Deus. Quando nós não encontramos o Deus verdadeiro que nós acreditamos, nós temos um vazio em nossa alma. E é por isso que aqueles que aceitaram Jesus
depois de adulto, por exemplo, o adolescente aí, antes de aceitar o Senhor, aceitar Jesus como Salvador, você pode notar que você tinha um vazio em sua alma. E a partir do momento que nós conhecemos Deus, que nós aceitamos, passamos a ter alegria em nosso coração e o vazio vai embora. Porque o ser humano foi criado do jeito que é, necessita. No versículo 21 e 22 do Romanos capítulo 1, diz assim, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, envaideceu o coração. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então nós vemos aqui nesse texto, o ser humano conhece, sabe de Deus, diz aqui, né, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram. Envaideceram-se ou desvaneceram e deixaram Deus de lado. O ser humano ele precisa conhecer e ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus quer relacionar-se com o ser humano. O ser humano, para esse vazio da alma, do coração sumir, precisa ter Deus. Então Deus, ele revelou-se ao homem. Continuando aqui, os escritores bíblicos não tinham preocupação em provar a existência de Deus, pois ele é conhecido e aceito mediante a fé. As evidências de sua autodeclaração registradas na natureza, na Bíblia, plenamente em Jesus Cristo, o Deus homem. O Deus revelado nas Escrituras não é um produto da criatividade humana, antes é o Criador de todas as coisas, como você pode observar em Gênesis, capítulo de número 1, que Deus criou todas as coisas quando nós olhamos em Gênesis, capítulo de número 1. Deus ele se revelou a nós. Diz aqui, ó, no princípio, Bereshit, é a palavra usada aqui, criou Barã, criou Deus os céus e a terra. Então, a palavra usada aqui, que no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, não há outro, a não ser o próprio Deus de Israel, Deus que nós conhecemos. O ser humano já nasce com o anseio de conhecer e se relacionar com o único Deus verdadeiro, que eu acabei de ler, e aqui diz, conforme declarou James, é infinito e pessoal trino, transcendente, imanente, onisciente, soberano e bom, sendo indispensável que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Temos que acreditar, crer. É indispensável que quem se aproxima creia que Deus existe. Aí ele cita aqui o comentarista, longe de ser uma mera energia, força, influência, substância existente, o Deus verdadeiro é um Deus pessoal. Ele tem uma personalidade que se expressa através do intelecto. Aí cita alguns versículos aqui, Isaías 14, 24, 55 e 8, fala do sentimento dele também, Gênesis 6 e 6, da vontade dele, Apocalipse 4 e 11. Então ele é um Deus, ele é também triuno, ele se revela em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Observamos aqui sobre a transcendência dele também. Ele existe acima e além da criação, não podendo ser confundido nem limitado a ela. Ele criou todas as coisas. Ele não é abaixo da criação. Ele que criou. Ele não é limitado à criação também. Ele transcende tudo isso. Transcendência dele. Então, ele criou todas as coisas. Ele é acima de tudo. Ele tem todo o controle, ele é soberano. No processo, ou seja, na salvação, antes mesmo do mundo ser formado, já tinha um plano de salvação para nós. Aqui nós vemos também o final do tópico número 1, ele fala que sua capacidade infinita de conhecer plenamente tudo e todos
é demonstrado através da sua onisciência. Salmo 139. Só que no Salmo 139 nós vemos também, além da onisciência, a onipotência dele também e a onipresença dele, que ele está em todos os lugares, ele conhece e sabe tudo a nosso respeito. E antes que a gente fale alguma coisa, ele já sabe também. No tópico número 2, ele fala aqui, ó, conhecendo o caráter de Deus. E fala da cultura judaica sobre nomes. O que é os nomes? Até o Mateus tinha falado comigo essa semana, que é interessante que nós vemos na Bíblia que o nome tem a ver... Lembra o que você falou? Que o nome tinha a ver com as pessoas. É isso? Você falou, o nome tal tem a ver que tal pessoa tem o nome tal, é tal coisa que acontecia. E assim nós vemos. E aqui Deus não é diferente, é a cultura judaica. E olha o que diz aqui sobre Deus. Veja bem, o nome era apenas uma mera identificação de uma pessoa. Agora, os nomes de Deus expressam bem mais que um rótulo. Antes revelam seu caráter, natureza e poder. Deus conhecido da Bíblia como Elohim, Deus Criador, Jeová, Senhor, Jeová Rafa, o Senhor cura, o Sara, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, Jeová Jirei, o Senhor proverá, Jeová Makadesh, o Senhor que santifica, Jeová Shalom, o Senhor nossa paz, Jeová Elohim, né? Senhor Deus, Jeová Raá, o Senhor é meu pastor, Jeová Tzidekenu, o Senhor nossa justiça, Jeová Shammah, o Senhor está ali, é o Elion, Deus Altíssimo, é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso, e Adonai, eu gostava muito de Adonai, Senhor. Embora Deus seja infinito, insondável, através de seus novos atributos somos capazes de conhecê-lo um pouco mais. Quando vamos orar, Jeová Rafa, entra com a cura e tal. Ele demonstra nos nomes o poder dele, caráter e a natureza dele. Ele demonstra quando você fala, Deus é isso, está ali o nome dele. É o Deus da cura, é o Deus que é a minha bandeira, é o Deus que é a minha providência, Jeová Jireh, e assim por diante. Criador de todas as coisas, Elohim. Ele se expressa dessa forma para nós, seres humanos. E o tópico 3, ele vai dizer assim, como as pessoas veem Deus. Daí fala a respeito da quantidade de pessoas que julgam-se inteligentes ao ponto de negarem a existência de Deus. Estuda um pouquinho, vai para uma faculdade, começa a querer exagerar. Falam de Deus, que não tem como provar, porque em laboratório, como você vai colocar Deus para provar? Então vem com umas ideias assim, só que o interessante é que eles não têm. E como eles podem negar a existência de Deus também, se eles não podem provar? É uma coisa assim interessante. Eu não posso colocar no laboratório para provar que Deus existe, mas também não posso provar que ele não existe. Isso eu falo para eles. Nós acreditamos, cremos nesse Deus maravilhoso, criou os céus e a terra. Aí nós observamos pelo menos 2 pontos aqui que a lição traz a respeito de 2 visões aqui diz equivocadas, são elas, os ateus e os panteístas. Os ateus, até nós vemos aqui, os ateus conseguem enxergar tudo menos Deus. Para eles, a existência do Senhor é uma grande mentira criada como uma muleta pelos ignorantes a fim de projetarem no sagrado seus desejos, sonhos, medos e frustrações. Então eles acreditam que é algo assim para manipular pessoas, que infelizmente algumas igrejas neopentecostais usam para manipular pessoas, mas aqui eles colocam como não acreditar em Deus. E até cita uma declaração aqui, de Nietzsche, que diz assim sobre morte de Deus. E daí o salmista diz aqui, o Salmo 14, versículo 1, daqui a pouco a gente vai ler, mas algo que chama a atenção é esse fato que aconteceu de Nietzsche em década de 1960. E aqui, olha o que ele diz.
É até interessante o que ele diz aqui. Essa morte de Deus, ele coloca aqui, para onde Deus foi, ele intimou. Eu vou contar a você. Nós o matamos, você e eu. Essa é a ideia de Nietzsche lançou sobre isso. Até por isso que nós vemos, né, Mateus? Deus não está morto, aquele filme lá. Por isso. Nós o matamos, você e eu. Todos nós somos seus assassinos. Não ouvimos o barulho dos coveiros que estão enterrando Deus. Deus está morto. Deus continua morto. Era o pensamento dele. Aqui diz de Friedrich Nietzsche, década de 1960. Aí nós vemos Salmo 14, versículo 1. Disseram os necios no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Então há necios, há pessoas aí dizendo que são entendidas, mas não acreditam em Deus. E aí nós vemos pelo menos o outro ponto de vista aqui, o panteísmo. Diz aqui, oferece uma visão distorcida, tanto de Deus quanto da criação. E o comentarista aqui até cita, aqui o poema se confunde com o poeta, a arte com o artista, a música com o músico e a criação com o criador. Ou seja, Deus e a criação tornam-se a mesma coisa. Imagina, Deus e a criação a mesma coisa. Como que Deus e a criação vai ser a mesma coisa? Deus criou, mas eles colocam no mesmo nível, no mesmo patamar. Entretanto, não é isso que a palavra de Deus nos ensina, pois segundo as Escrituras, Deus é o Criador, sustentador do universo, por isso pode ser visto na sua obra e jamais deve ser confundido com ela. Gênesis 1:1, tal, e Salmo 8:3, Salmo 19, versículo 1, que é os céus manifestam a glória de Deus e firmamente anuncia a obra de suas mãos, que é tremendo esse texto também. Aí nós vemos aqui, o panteísmo acredita de que forma? Tudo é Deus e Deus é tudo. A plantinha é Deus, a árvore é Deus. Tudo, eles acreditam dessa forma. Confundem a criação com o Criador. O Deus está na folha. O Deus está na árvore. O Deus está nisso, Deus é aquilo. E aí citamos alguns, que é um pensamento do hinduísmo, taoísmo, a ciência cristã pega alguns itens também, a cientologia também e a teosofia também. E é claro que nós vemos também aqui um movimento da nova era, que pega coisas do hinduísmo e algumas áreas do budismo também usam aqui o panteísmo. Agora, a nova era, o movimento New Age, essa nova era é um movimento aí, uma era hippie que aconteceu, existia até a música que lançava, Hollywood propaga muito isso. Até um filme que já passou há tempos e foi sucesso é o filme Avatar. E ali você observa coisas do hinduísmo, coisas da nova era e trazendo para Deus é tudo, tudo é Deus. Até naquela árvore lá que tem a deusa mãe lá da natureza e tal. Tudo isso ligado naquela árvore, aonde é ligado todas as coisas. E isso propagando a nova era. É dessa forma que alguns acreditam num Deus que não é o Deus que nós acreditamos, que se revelou para nós através da palavra dele e dando seu filho na cruz do Calvário por nós e criando todo esse mundo para que vocês estivéssemos aqui. E na outra lição a gente vai falar por que nós estamos aqui. Mas aqui nós vemos também o tópico de número 4. Só o final aqui. Cuidado para que ninguém faça de você uma presa sua por meio de ensinamentos que não são bíblicos. Colossenses 2:8 fala sobre ficar alerta e sobre os ambientalistas que trazem como é que é aquela... Os ambientalistas que trazem toda... Você já viu aqueles para não matar baleia? Pergunta lá novamente, que eu já lembro. Como é que é? Greenpeace. Eles trazem para tentar defender a natureza e tal. Claro que temos que cuidar da natureza. Temos que cuidar, sim.
Mas lembrando que na verdade, entendendo que Deus criou todas as coisas e a natureza não é Deus, tá? Deus criou a natureza, Deus criou os rios, Deus criou as baleias, os mares, Greenpeace, que é aqueles barcos que a gente vê por aí. Já viu isso? Não. Então, nós temos que tomar muito cuidado e aprender a palavra do Senhor e saber que Deus criou todas as coisas, devemos cuidar, mas não colocar algo como sendo Deus a natureza. Ele criou a natureza, ele é acima dela. Tópico 4. Eu sei em quem tenho crido. A fé em Deus não é o resultado de crenças mentirosas, supersticiosas e sem sentido, desprovida de racionalidade e altamente emocional. Muito pelo contrário, como escreveu o pastor John Stott. A fé é uma confiança racional, uma confiança que em profunda reflexão e certeza conta o fato de que Deus é digno de todo o crédito, ou seja, crer também é pensar. Não ignore sua experiência de conversão. Alimente sua fé no caráter e nas promessas desse Deus que é único e verdadeiro. Para concluir, que o sábio conselho do profeta Oséias seja seguido por você todos os dias da sua vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, versículo de número 3. Então nós ficamos com essa lição hoje. Que Deus abençoe a tua vida e que nós possamos crer em Deus. Nós citamos algumas coisas aqui. Que o nosso Deus ele é maravilhoso e tem se revelado a nós. Os ateus aí não acreditam, o ateísmo está por aí, mas nós acreditamos em Deus, teísmo, acreditamos em Deus. O ateísmo, até tem o ateísmo moderno agora também, lembrei, eles pregam sobre a desgraça que acontece no mundo, as coisas terríveis que acontecem até na natureza mesmo, e começam a pregar querendo dizer o nosso Deus, que é o Deus irado, é um Deus que faz o mal, e não. Isso tudo para quê? Para tentar tirar de mim e de você que acreditamos em Deus. Que o Senhor, nosso Deus, venha te abençoar cada dia mais e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja na tua vida. Deus abençoe a tua vida e assista as outras aulas também. Paz do Senhor e até!